Saudações, pessoal! Vamos começar aqui então mais uma aula nossa do cursinho Princípia, da frente B de Física, e hoje na nossa aula número 19 a gente vai falar sobre magnetismo sobre fios, ok? Vai ser um assunto que eu vou abordar em duas aulas para vocês. Então, nessa e na próxima, a gente vai ver como que se comportam os campos magnéticos sobre e de fios condutores de eletricidade, ou seja, quando os fios estão submetidos a um campo e quando o campo é gerado pelos fios condutores. Tá certo? É uma coisa que eu vou explicar para vocês nessa aula e na próxima. Então, a gente vai falar sobre os campos magnéticos que sejam induzidos por correntes, o que é uma coisa essencial no eletromagnetismo clássico e moderno. Ok, como vocês podem observar pelo nome, eletromagnetismo seria a união da eletricidade com o magnetismo. E na aula passada a gente começou focando mais no magnetismo, depois passamos para um pequeno assunto sobre eletromagnetismo, né? O primeiro assunto que geralmente se vê, ok? E a união da eletricidade com o magnetismo é um assunto de vital importância para a física, e o que a gente vai ver aqui hoje, que é um campo magnético gerado por uma corrente elétrica, é um dos fundamentos iniciais do eletromagnetismo, tá certo? E assim também, duas novas técnicas vão ser apresentadas até o final dessa aula. Quando eu falo de técnicas, eu tô falando tipo daquela questão lá das regras das mãos, ok? Na aula passada nós vimos a regra da mão esquerda para uma carga em movimento, que era do F, do B e do V, e aqui a gente vai ver mais outras duas regrinhas. Então, vamos começar falando sobre o campo magnético que vai estar atuando sobre um fio condutor, tá certo? Imaginem lá o campo magnético que vocês tinham na situação que a gente viu lá na aula passada, né? Agora, vamos imaginar que ao invés de vocês terem uma carga dentro daquele campo, vocês têm um fio condutor, beleza? Então a gente vai partir daquela equação que a gente viu anteriormente, que a gente tem que a F ou Fmag, tanto faz, né, de força magnética, é igual a carga vezes o campo, vezes a velocidade de movimento da partícula, da carga, na verdade, né, vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. Só que, quando a gente vai generalizar a carga para n elétrons, ou seja, a gente vai ter que a força vai ser, ao invés de carga, vai ser n vezes e, certo? Uma determinada carga equivalente a um certo número de elétrons, a gente vai ter F igual a NE vezes B vezes V vezes seno de θ. E por que eu fiz isso? Porque, veja só, a gente está falando agora de um fio condutor que está imerso em um campo magnético. Então, sendo a velocidade de movimento dessas carguinhas igual ao comprimento L do fio, tô falando de uma coisa de cinemática, tá certo? Velocidade igual a ΔS por ΔT. A velocidade vai ser igual ao comprimento L do fio percorrido em um intervalo de tempo ΔT. Então, a gente tem que a força magnética é igual a N vezes E vezes B vezes L, ok? Vezes o seno de θ dividido por um intervalo de tempo ΔT, ok? Sendo que L é o comprimento do fio, a F é a força, que vocês já conhecem, né? NE, quando eu troquei a carga por um número de elétrons, vezes a carga de um elétron, o B, que é o campo magnético, e o ΔT, o intervalo de tempo. Agora vejam só, N vezes E dividido por ΔT, como a gente já havia visto lá nas primeiras aulas de eletrodinâmica, isso daí é a definição de corrente elétrica, tá certo? Que é uma carga que vai atravessar uma região em um determinado intervalo de tempo. Portanto, quando a gente substitui isso, a gente tem que Fmag, ou seja, a força magnética que vai estar sendo exercida sobre aquele fio, é igual ao campo magnético ao qual ele está submetido, vezes a corrente elétrica que está passando pelo fio, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo que vai estar sendo formado entre o campo magnético e o sentido da corrente, tá certo? Essa pequena ilustraçãozinha que eu coloquei aqui, ela é uma situação que mostra exatamente o que essa equação quer falar. A gente tem um campo magnético, que são essas setas rosas aqui, estão apontando para o sentido nordeste. E aqui tem um fio condutor, que está passando uma corrente I por ele, né?
E por causa disso, por causa desse campo magnético que está atuando sobre um fio que tem corrente, a gente sente uma força magnética atuando sobre esse fio então. Tá certo? Uma força que é de uma origem magnética está sendo gerada pelo campo magnético. Nesse caso aí, a orientação dela está para fora do plano da página, como vocês podem ver aqui pelo símbolozinho da bolinha, né? Ela está vindo na nossa direção, da tela para os nossos olhos. E aqui o comprimento do fio, um trecho do fio que o campo está atuando sobre, e o ângulo que o campo forma com o sentido da corrente ou com o comprimento do fio, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão definir essas direções na nossa próxima regrinha, que é a regra da mão esquerda, só que de um jeito um pouco diferente, beleza? E bom, como que seria essa nova regra da mão esquerda então? Vocês se lembram que na aula passada a gente tinha que colocar a mão esquerda nessa posição que vocês estão vendo na imagem, e a gente tinha que o polegar indicava a força, o F, o dedo indicador indicava o campo, que é o P, e o dedo do meio indicava a velocidade da carga, tá certo? Que era o Vzinho. Só que agora, ao invés de você ter FB e V, você vai ter FB e ok? Em que I é a corrente, é o sentido da corrente, tá certo? Eu só quero ressaltar uma coisa aqui para vocês que talvez seja interessante só para ter certeza mesmo. I não é um vetor, tá bom, pessoal? A corrente é uma grandeza escalar. É que ela tem uma direção que ela vai percorrer um circuito, ou um fio, ou alguma coisa desse tipo. Sim, realmente, mas a corrente não é um vetor, tá certo? Isso que a gente está usando aqui a regra da mão esquerda para definir, ela é uma ilustração, tipo, que vai representar o sentido da corrente, do campo e da força, tá certo? Mas não se confundam. A corrente elétrica por si só, ela não é um vetor, ok? Então, essa é a primeira regrinha que eu queria mostrar aqui para vocês hoje, que é a regra da mão esquerda aplicada a fios elétricos, ok? E com isso, então, a gente finaliza essa questão de campos magnéticos que vão estar atuando sobre cargas ou sobre algumas outras coisas assim. Só vou retomar isso, acho que bem mais pra frente, assim, não faltam muitas aulas ainda, mas na próxima aula talvez eu ainda retome isso. Mas de qualquer forma, a partir de agora. Ah, não, ainda não. Primeiro eu vou fazer uma análise da equação. Ah, é só no próximo slide, perdão, eu me confundi. Então, vamos fazer uma breve análise aqui dessa equaçãozinha aqui. Do Fmag é igual a Bill vezes seno de θ, ok? Essa equação, ela tem o mesmo significado que aquela que é usada para apenas uma carga, que nem eu tinha dito para vocês. Eu vou emendar esse primeiro tópico com o terceiro, depois eu volto pro segundo. Até porque o segundo eu já falei um pouquinho. Mas por que que ela tem o mesmo significado? A gente tem as mesmas proporções diretas que foram vistas anteriormente, que tem entre a força magnética e a intensidade do campo, entre a força magnética e a corrente, e entre a força magnética e o comprimento do fio. Tá certo? Que no caso de uma única carga, né, analogamente, a força seria proporcional ao módulo do campo, à velocidade da carga e a quantidade de carga que estava se movimentando. Tá certo? Só que agora a gente está vendo só basicamente por um outro aspecto, em termos de corrente e de um fio condutor. Beleza? Então, eu quero que vocês realmente pensem nessa equação como uma analogia àquela versão que a gente tinha sobre uma única carga. Beleza? Então, e por fim, né, uma última parte dessa nossa análise rápida aqui. A interpretação vetorial, entre muitas aspas, né, por causa da corrente, ela não muda em relação à regra da mão esquerda. Por quê? Porque, como eu havia falado aqui, nessa imagem aí, a única diferença é que a gente foi de FBV para FBI, ok? Mas o funcionamento da regra da mão esquerda é a mesma. Ela serve para indicar para a gente os sentidos dessas grandezas, ok? Agora sim, agora a gente para de falar sobre grandezas elétricas que estejam submetidas a campos magnéticos. Agora a gente vai falar de indução magnética. Pessoal, quando a gente fala de indução, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é alguma coisa que vai estar sendo gerada. Ela vai estar sendo induzida por outra, tá certo? Tipo, vai estar acontecendo alguma coisa
E essa coisa que vai estar acontecendo vai causar outra, tá certo? Isso seria um exemplo de indução. É, no caso, o que vai estar sendo induzido aqui é um campo magnético, porque essa é uma indução magnética. E a gente vai ver aqui o que causa esse campo e como que isso se comporta. Tá certo? Então, um dos fundamentos do eletromagnetismo é justamente o que responde essa pergunta: o que causa essa indução magnética? O que causa são as correntes elétricas. Elas podem produzir campos magnéticos. Tá certo? O que isso quer dizer? Vamos estudar com calma. Significa que o fato de você estar fazendo passar uma corrente elétrica por um fio está gerando ao redor daquele fio um campo magnético. Tá certo? E essa teoria que, tipo, une duas áreas gigantes da física clássica, né, que era a eletricidade e o magnetismo, essa foi a primeira etapa da unificação entre esses dois tópicos. Tá certo? Que era os cientistas, os estudiosos da época, na época não chamava cientista, né? Os estudiosos perceberem essa relação que tinha entre as correntes elétricas e o campo magnético que elas estavam produzindo. Tá certo? Então, a partir disso, né, o que a gente vai estudar aqui hoje, duas leis distintas, mas ao mesmo tempo iguais, descrevem esse fenômeno, tá certo? Que é uma delas é a lei de Ampère, que futuramente ficou conhecida como lei de Ampère-Maxwell, porque eu vou explicar mais para frente por quê. E a outra é a lei de Biot-Savart, ok? Mas no fundo elas são a mesma coisa, só que elas são escritas de maneiras diferentes, porque foram descobertas por pessoas diferentes, usam de ferramentais diferentes, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é uma versão um pouco reduzida delas. A origem delas vem de ferramentas matemáticas diferentes. Então, basicamente, no final das contas, elas querem dizer a mesma coisa sobre o mesmo fenômeno e conseguem fazer isso corretamente. Tá certo? Então, antes de tudo, vamos conceituar essa indução magnética que a gente tem, beleza? Em fios condutores retilíneos, como é o caso que a gente tem aí na imagem, né? A gente tem um fio condutor que está esticado em linha reta. O campo magnético produzido ele vai ter que contornar os fios em uma curva completa, fechada, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, vocês têm um fio condutor que está passando uma corrente de baixo para cima, ok? E ao redor dele está sendo gerado um campo magnético que está formando curvas fechadas ao redor desse fio, tá certo? Curvas circulares, que são essas linhazinhas indicadas em azul, beleza? Ou seja, essas linhas vão ser circunferências com um raio R, beleza? Vai ser importante para vocês verem isso na equação depois. E o sentido do campo ele vai girar conforme o sentido da corrente. Tá certo? Se a corrente estiver para cima, o campo magnético gerado, induzido, vai ter um sentido. Se a corrente estiver para baixo, o campo magnético induzido vai ter outro sentido. E é o que eu vou mostrar para vocês na outra regrinha que tá para essa aula aqui, que é chamada regra da mão direita. Até agora nós vimos duas regras da mão esquerda, mas ainda hoje a gente vai ver a regra da mão direita, que na aula que vem a gente ainda vai expandir a regra da mão direita mais um pouquinho também. Beleza? Então, só para vocês fixarem bem, as regras da mão esquerda se referem a campos magnéticos que estejam atuando sobre cargas ou correntes. Ao passo que as regras da mão direita, a gente vai ver uma delas aqui hoje, mas basicamente elas são a mesma coisa também. Elas se referem a campos magnéticos induzidos por correntes. Beleza? Só para garantir, a principal diferença que tem quando a gente está falando disso daqui, de um campo magnético induzido para um campo magnético que estava atuando sobre o fio, é justamente a origem do campo. Tipo, nesse caso que a gente viu aqui, ó, cadê? Aqui, a origem do campo magnético não está sendo explicitada. O campo magnético está vindo de algum lugar e a gente não sabe de onde. Tá certo? É uma fonte aí, uma fonte qualquer. Agora, nesse caso, cadê? Aqui, o campo magnético está vindo especificamente desse fio.
tá certo? Ele não está atuando sobre esse fio, ele está vindo desse fio, ele tá sendo originado de estar passando uma corrente elétrica nesse fio, tá certo? Então, é só uma coisa que eu espero que vocês consigam diferenciar, pelo menos, mais ou menos bem até o final dessa aula. E só para finalizar essa parte de conceituação, tá certo? A natureza magnética, que é uma coisa que eu já falei na aula passada, mas eu só vou reforçar mais um pouco aqui, ela se trata do alinhamento das partículas, tá certo? De certa forma, a gente pode ver o campo magnético como se as partículas estivessem se alinhando naquela direção dele ali, ok? É como se vocês estivessem polarizando corpos neutros, eletricamente neutros, quando a gente coloca eles num campo elétrico. É basicamente a mesma coisa. E aí eles conduzem o campo, ok? Para mais para frente, assim por diante. Beleza? É basicamente a mesma coisa. É uma coisa que eu já falei na aula passada, mas conceituar o campo magnético como alinhamento das partículas é uma coisa que os vestibulares gostam de pedir. Isso remete principalmente àquela natureza do campo magnético que eu falei que eu não ia comentar com vocês muito. Primeiro, porque é uma parte abstrata, e segundo, porque ela não é tão cobrada assim. Então, o campo magnético que a gente vai ver mais é esse daqui, gerado por correntes elétricas. Tá certo? E é óbvio, na nossa sociedade moderna, as aplicações disso, pelo menos na minha opinião, não poderiam ser menos incríveis do que o jeito que é aplicado. Então eu trouxe aqui dois exemplos para vocês de como esses campos magnéticos induzidos são usados hoje no nosso maquinário. Um deles são os chamados eletroímãs, que eu cheguei a comentar na aula passada, mas eu vou explicar melhor agora, que é basicamente um ímã, ou seja, ele tem efeitos magnéticos, ele produz campo magnético, só que ele é um eletroímã, tá certo? Então, na verdade, ele está produzindo um campo magnético que não é tipo o que vem de um ímã normal, né, que a gente encontra na natureza. Ele é um ímã porque ele é um material que está passando corrente elétrica. Tá passando corrente elétrica por ali, então ele vai gerar um campo magnético, tá certo? É basicamente isso, tipo, um eletroímã é um ímã que, tipo, não é natural. Ele é gerado pela passagem de corrente elétrica. E no momento que a corrente elétrica para de passar, ele deixa de ser um ímã, ok? Nessa imagem que vocês estão vendo da direita aí, vocês têm um exemplo de um eletroímã, que seria, tipo, esse guindaste é, ele... Eu não sei se vocês já viram isso funcionar em algum filme ou na vida real, parece bastante até, mas basicamente vocês têm ali a cabine do motorista. Isso aqui é um cabo muito alto para ele poder colocar essa parte aqui que está pendurada na altura que ele quiser. E nisso ele regula a altura disso daqui e aí começa a passar corrente elétrica por perto dessa regiãozinha aqui, desse maquinário de metal. Aí, como começa a passar corrente elétrica, isso passa a se tornar um eletroímã. Ele começa a atrair objetos metálicos. Então, ele pode pegar pedaços de sucata metálicos que estejam soterrados em lixo, por exemplo. Então, esse tipo de guindaste acaba sendo usado em ferro velho, em aterros, tá certo? É uma aplicação que tem bastante interessante para esse conceito. E outro que eu particularmente gosto muito, porque isso inclusive já foi um tema de pesquisa meu e eu gostava muito disso na época, mas são os trens-bala. Ok, pessoal, trens-bala, para quem não conhece, são basicamente metrôs que são muito, muito rápidos. Ok? Eu lembro que alguns anos atrás existia um grande furdúncio, tipo, furdúncio positivo no caso, né? Era uma grande euforia que existia por causa dos trens-bala que existem no Japão. O que acontece com os trens-bala? Bom, primeiro que vocês podem ver aqui, né, pela geometria do trem, ele tem um formato que a gente diz que é bastante aerodinâmico. Quando a gente diz que alguma coisa é aerodinâmica, a gente diz que ele permite muito bem o escoamento de ar conforme ele vai andando por aí. Né? Tipo, porque a gente sempre, nunca deve esquecer que a gente está imerso num mar de ar. A atmosfera é um oceano de ar, ok? Então, da mesma maneira que você tem dificuldade de você atravessar a sua mão ou seu corpo numa bacia d'água ou numa piscina, por exemplo,
A gente tem a mesma dificuldade aqui na nossa atmosfera. Obviamente não é o mesmo nível de dificuldade, porque o ar, ele é tipo, entre aspas assim, né? Entre muitas e muitas aspas, nisso que eu tô falando. Mas ele é muito mais leve, ok? Só que ainda assim é basicamente a mesma propriedade. E alguma coisa que é aerodinâmica é alguma coisa que pode fazer esses fluidos, seja água, seja ar, escoarem ao seu redor muito fácil, porque daí você penetra na atmosfera muito fácil, o seu atrito é menor e você consegue se deslocar mais rápido, com mais eficiência também. Então, por causa disso, os trens-bala, esse é um dos motivos pelo qual eles de fato são considerados trens-bala, eles são muito aerodinâmicos. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é o que está ligado diretamente com a aplicação desse conceito que a gente está vendo aqui hoje, tá certo? O que que acontece? Perto dos trilhos desse trem está passando corrente elétrica, tá certo? Por estar passando corrente elétrica, essa corrente vai gerar um campo magnético, beleza? E embaixo dos trens existe um dispositivo que também vai gerar um campo magnético. E aí, por causa disso, o que que acontece? Acontece que o trem acaba se repelindo dos fios, dos trilhos, um pouquinho. E aí o que acontece? Ele basicamente está flutuando, ele está levitando, tá certo? É uma levitação que é causada por repulsão magnética. A gente chama isso. É, como meio que acabei já dizendo, mas a gente chama isso de repulsão ou levitação magnética, ok? E por causa disso, ele elimina todo o atrito praticamente que ele tem com. Não, ele elimina todo o atrito que ele teria com os trilhos, praticamente todo. E como ele também é aerodinâmico, então ele praticamente elimina também todo o atrito com o ar. Logo, os trens bala podem atingir velocidades muito grandes, tá certo? Porque o maior atrito que eles teriam, que seria com os trilhos, está sendo eliminado pelo eletromagnetismo, pelo campo magnético que está sendo gerado por uma corrente e que está se repelindo com um campo que está sendo gerado abaixo do trem-bala. Olha que curioso, olha que da hora isso, né? Aí, por causa disso, o trem-bala ele tem menos atrito e aí ele consegue correr muito rápido. Beleza? Bom, então, primeiro vamos falar aqui de um dos cientistas que originou esse conceito, tá certo? Eu já, como vocês se lembram, eu não sei falar francês, então Jean-Baptiste Biot, eu imagino como se, eu imagino que seja tudo errado do jeito que eu falei. Se alguém sabe falar francês aí, peço mil perdões, mas ele nasceu em 1784, ou 1774 e morreu em 1862. E ele foi um físico, astrônomo e matemático francês que estudou a polarização da luz por filmes de diferentes composições químicas. Ele também estudou, relacionou a corrente elétrica ao magnetismo junto com Félix Savart, ok, que eu vou falar logo depois dele, e ele pesquisou junto com Gay-Lussac. Gay-Lussac foi um. Eu não vou saber dar muitos detalhes sobre ele, mas ele foi um químico que, se eu não me engano, teve contribuições na área de química analítica, se eu não estou enganado. Mas vocês devem ver isso na disciplina de química de vocês, tá certo? Ele tem uma lei que tem o nome dele. E ele foi professor de matemática e física em diferentes instituições de ensino de Paris na época dele, tá certo? Enquanto isso, o Savart, Félix Savart, nascido. Opa, eu coloquei errado aqui. Nascido em 1791. Depois eu vou corrigir isso. E falecido em 1841, ele foi um físico francês, professor, junto ao seu amigo, né, o Biot, com quem ele desenvolveu a teoria eletromagnética que leva o nome dele. Eles desenvolveram isso em 1820, ou seja, já tem 200 anos já essa lei. E ele também estudou sobre física acústica e um maquinário que regulava a frequência emitida por uma fonte sonora, tá certo? Então ele tem contribuição aí na área de ondulatória e acústica também, beleza? Por isso, o Savart teve o nome dele homenageado na unidade de medida de intervalos musicais, tá certo? Embora ele não tenha sido o primeiro a criar esses intervalos, tá certo? Ainda assim, pelas contribuições dele na acústica, ele teve o nome dele usado na unidade de medida aí dos intervalos, beleza? Para quem toca música vai saber do que eu tô falando, mas
É basicamente umas pausinhas que você faz para você regular o seu ritmo, basicamente, né? Assim, muito basicamente. Então vamos agora falar sobre a equação que leva o nome desses dois cientistas, tá certo? Eles observaram, tá certo? Quando eu digo eles, eu digo tanto o Biot e o Savart, quanto o Ampère, ok? É importante que a gente não tire o mérito do Ampère disso, porque ele também, de uma maneira diferente, ele teve contribuição para a mesma lei que descreve esse fenômeno. Observou-se que o produto do campo magnético, pela trajetória que ele traçava no espaço, ela deveria resultar, ou seja, ela deveria ser igual ao produto da corrente elétrica total pela constante de permeabilidade magnética, que é representado pela letra grega μ, ok? Então, a lei de Biot-Savart diz que, para um fio retilíneo que esteja conduzindo eletricidade e gerando um campo magnético circular ao seu redor, a gente tem que o campo magnético B é igual à constante de permeabilidade μ0 vezes I, que é a corrente total que está passando pelo fio, dividido por 2πr. Por que 2πr? Porque 2πr, no caso de um... Eu vou até colocar aqui. Aí, pronto. Nesse caso, como vocês estão observando aqui, é um fio condutor retilíneo, ok? Está passando corrente elétrica por ele. E o campo magnético que está sendo gerado ao redor, ele é circular e ele tem um raio R. Beleza? Então, o comprimento que vão estar formando essas linhas de campo magnético ao redor do fio vão ser de comprimento 2πr, que é a equação da circunferência, basicamente. Então, isso aqui mesmo. Sim, a constante de permeabilidade. Pessoal, a constante de permeabilidade, como o nome dela diz, e como vocês talvez observem uma similaridade entre isso e a eletricidade, a constante de permeabilidade, ela significa o quão fácil o seu meio conduz um campo, tá certo? Quão fácil ou quão difícil. Isso lembra para vocês aquele epsilon zero, que seria a constante de permissividade elétrica, tá certo? Ou de permeabilidade também, mas é geralmente chamado de permissividade. A permeabilidade magnética é a mesma coisa. É uma constante que vai depender do seu meio e geralmente a gente vai usar o subíndice zero, né, que indica que é a permeabilidade magnética do vácuo, especificamente. E, tipo, é basicamente isso, sabe? É uma constante que está relacionada ao ambiente em que esse campo está sendo conduzido, tá certo? Porque em materiais diferentes, em ambientes diferentes, ele pode ser conduzido de uma maneira mais fácil ou mais difícil, beleza? Então, temos aqui a nossa equaçãozinha, B é igual a μ0i dividido por 2πr, ok? Sendo que I é a corrente, R é a distância que você tem entre o campo magnético, né, o ponto que você quer sentir o campo magnético, e o fio condutor, e μ0 é essa constante aí que tem um valor fixo e é dado para vocês. Beleza? Vamos fazer aqui uma breve análise dessa equaçãozinha aí. A gente tem que a lei de Biot-Savart é igual à lei de Ampère, só escrita de uma maneira diferente, e a lei de Ampère-Maxwell, em relação à lei de Ampère, ela possui uma pequena correçãozinha na lei de Ampère. É uma coisa que vocês vão ver daqui a 2 aulas, mas da mesma maneira que uma corrente elétrica pode originar um campo magnético também pode gerar uma corrente elétrica. Tá certo? E é uma coisa que o Maxwell, o James Clerk Maxwell, ele observou lá em um dado momento da história, e aí ele fez uma correção à lei de Ampère. Não quer dizer que ela estava errada, inicialmente, só quer dizer que ela estava incompleta, tá certo? E como a lei de Ampère, ela foi escrita de uma maneira mais própria para descrever esse fenômeno do que a lei de Biot-Savart, então essa correção foi feita em cima da lei de Ampère. Portanto, apesar da gente estudar aqui a lei de Biot-Savart bastante, a lei de Ampère, que é a mesma coisa, descreve o mesmo fenômeno, mas o jeito como ela foi escrita faz com que ela tenha uma importância maior
em termos de pesquisa da física. Beleza? Então, partindo para o próximo tópico aí, o campo que vai ser sentido na região, ele deve ser menor quanto mais distante estiver da fonte. Ou seja, o campo é inversamente proporcional à distância da fonte dele, que no caso é um fio condutor, né? Que a gente está estudando aqui. E também o campo vai ser maior quanto mais intensa for a corrente da fonte. Ou seja, B deve ser proporcional a I. Ok? No caso, depois eu substitui a proporcionalidade por uma igualdade e uma constante. Aqui eu chamei de K e aqui eu chamei de A. Beleza? Nossa, o ar tá tão seco aqui que eu sinto que a minha garganta já tá ficando toda raspadinha já de ficar falando tanto sem parar. Mas vamos continuar, até porque não falta muito para acabar ainda. Beleza, então vamos finalizar essa nossa aula aqui falando sobre a regra da mão direita, tá certo? Ela tem duas versões, vou falar da primeira versão dela aqui. Basicamente vocês fazem entre aspas, um joinha um pouco aberto, né, com os dedos, com a sua mão direita, e o seu polegar levantado vai indicar o sentido da corrente elétrica, tá certo? Assim como as regras da mão esquerda, a regra da mão direita serve para a gente indicar sentidos de grandezas. Tá certo? Eu quase que falo grandezas vetoriais, mas corrente não é vetorial, corrente é escalar. Mas serve para indicar o sentido dessas grandezas. Então, o polegar levantado vai indicar o sentido da corrente e os demais dedos vão girar na direção do campo magnético induzido. Então, como vocês podem ver aí na imagem, vocês têm aquele mesmo fio condutor, tá certo? Que está conduzindo corrente elétrica para cima e está girando um campo magnético circular ao redor dele. Qual que é o sentido do campo magnético? Bom, vocês podem observar pela regra da mão direita. Quando o dedão da mão direita está apontado para cima, qual é o sentido que os demais dedos vão estar apontando? Tá certo? No caso dessa imagem aí, eles vão estar apontando nesse sentido anti-horário, digamos assim, né? Então o campo magnético vai estar girando naquele sentido. Beleza? Temos o sentido, então, da indução magnética pela corrente elétrica a partir da regra da mão direita. Beleza? Então, só um pequeno adendo aí. Não é similar para nenhuma finalidade a regra da mão esquerda para cargas ou para fios. Beleza? Que nem eu falei, acho que até no começo desse slide mesmo, tô meio esquecido hoje. Mas a regra da mão esquerda é usada para cargas e para fios, quando eles estão submetidos a campos magnéticos. E as regras da mão direita, essa é a que a gente vai ver na próxima aula, elas são usadas para quando o fio condutor é a sua fonte de campo magnético. Beleza? No caso da lei de indução mesmo. Então vamos cá fazer algumas pequenas conclusões sobre essa nossa aula. Primeira coisa que a gente tem que concluir, a geometria do campo magnético gerado, ele vai depender da geometria do fio que conduz a corrente. Isso porque, lembram que eu falei lá quando eu estava mostrando a equação de Biot-Savart, da lei de Biot-Savart? Eu falei que o que eles obtiveram inicialmente é que o produto do campo pelo caminho percorrido pelo campo magnético deve ser igual à constante de permeabilidade vezes a corrente que está girando o campo. Então, o que significa isso? Significa que se a geometria do campo muda, o caminho que ele vai perseguir muda. Se ele vai perseguir, não, né? Percorrer. E se ele vai percorrer um caminho diferente, né, uma geometria diferente, então isso também vai depender da geometria do fio que vai estar conduzindo a corrente e nos módulos das coisas, etc. Beleza? Tudo vai interferir entre si. É que não deu para ver nessa aula aqui como que isso se comportaria no caso de um fio que esteja em um outro formato que não seja um fio retilíneo, esticado, com tamanho indeterminado. Beleza? Só que na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos diferentes, tipo a bobina, a espira, o solenoide e dois fios paralelos, como que eles interferem entre si também. Beleza? Então, e só para finalizar, então, as leis de indução eletromagnética são fundamentais para os ramos da física e de demais ciências, que seria a teoria da unificação. O que seria a teoria da unificação? É uma tentativa moderna que os físicos e alguns outros cientistas estão tentando fazer, que é de transformar todas as leis do universo em uma única lei.
Ou seja, isso é a teoria da unificação. É uma grande equação, uma grande teoria que descreve tudo no universo ao mesmo tempo, em todos os seus mínimos detalhes. Tá certo? E o fato de a gente ter unido a eletricidade com o magnetismo já é uma etapa fundamental para isso. A gente uniu duas áreas da física que inicialmente eram distintas, tá certo? Pelas leis de indução, no caso que a gente observou aí. Posteriormente, ainda houve outros tipos de indução, outros tipos de unificação. No caso, o eletromagnetismo se uniu com a ótica. E aí se obteve que as ondas eletromagnéticas têm lá suas propriedades, como é o caso da luz, por exemplo, tá certo? É uma coisa que talvez eu fale em algumas aulas futuras, mas basicamente isso tudo aí é uma etapa que a física teve, né, na sua história e que, com sorte, né, vai continuar evoluindo nesse sentido aí. Vamos aqui então para o nosso primeiro exercício, um exercíciozinho temático. O seriado televisivo Chaves, ele se passa no México. Nessa região do planeta, o campo magnético da Terra tem um módulo de aproximadamente 1 Gauss, ok? Que depois eu coloquei aqui a conversão de Gauss para Tesla. 1 Gauss é igual a 10 a menos 4 Tesla. E ele aponta cerca de 30 graus para baixo em relação ao horizontal. Beleza? Vamos considerar que por um poste, aqui eu escrevi errado, é por um poste da vila do Chaves, percorra uma corrente de aproximadamente 2 ampere. Sabendo disso, então, obtenha o módulo da força magnética que vai estar atuando sobre seu fio, né, com comprimento de 10 metros, e para qual sentido? Norte, sul, leste, oeste, cima, baixo, a força vai estar apontando, sabendo que a corrente está indo de oeste para leste. Beleza? Então, vamos lá. Para resolvermos esse exercício, então, vamos lá para a nossa equaçãozinha do Fmag é igual a Bill vezes seno de θ, tá certo? A força magnética vai ser igual ao módulo do campo, que falou que é de 1 Gauss, né? A conversão tá dada aqui para vocês como é que converte. 1 Gauss é 10 a menos 4 Tesla, vezes a corrente que passa, que está sendo de 2 ampere, vezes o comprimento do fio, que é de 10 metros, ok? E isso tudo vezes o seno do ângulo que é formado entre o campo magnético e o sentido da corrente, tá certo? No caso, diz que está apontando 30 graus para baixo, então seno de 30 graus, beleza? Então, fazendo essas continhas aqui, a gente obtém que a força magnética, o módulo dela, é de 10 a menos 3 newton, ou de 1 milinewton. Tá certo? Esse é o módulo da força que vai estar atuando sobre esse fio. Beleza? Agora, vamos imaginar a situação que ele está sugerindo aí pra gente, sabendo que a corrente está apontando de oeste para leste, vamos pegar o nosso dedo do meio, no caso, né, que é o que representa a corrente elétrica na regra da mão esquerda, e vamos colocar ele apontando para a direita. Beleza? Colocamos ele apontando para a direita. Agora nós colocamos o campo magnético apontando para baixo. Por que para baixo? Porque ele fala aqui, aponta cerca de 30 graus para baixo em relação à horizontal. Tá certo? Independente do ângulo que vocês vão colocar, do quanto vocês vão abrir, né, o seu dedo indicador em relação ao seu dedo do meio, ele vai ter que estar apontado para baixo. Então, o que resta para a gente? Resta o nosso polegar, que representa a força magnética que vai estar sendo causada sobre esse fio, tá certo? E ela está apontando justamente para nossa frente, tá certo? Na direção da tela, ok? Que num sistema de coordenadas, né, como eu tinha falado aqui, né, norte, sul, leste, oeste, blá blá blá, ela vai estar apontando então para norte, beleza? Então, nós temos que a nossa força vai estar atuando para norte e tem módulo de 1 milinewton. Beleza? Então, só mais um exercíciozinho agora, que é para falar sobre a lei de Biot-Savart. Vamos obter o campo magnético que vai estar sendo captado, né, por um magnetômetro. O magnetômetro é um aparelho que mede a intensidade do campo. Ele vai estar distante em 10 metros de um fio condutor retilíneo que está transportando uma corrente de 13 ampere.
Beleza? A gente tem aí os dados de quanto que vale μ0, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla metro por ampere é a unidade dele. Então, vamos usar aqui a lei de Biot-Savart. B é igual a μ0i sobre 2πr. Beleza? μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7. I é 13 ampere. 2π, 2π. E o magnetômetro está distante de 10 metros de um fio condutor. Então, o raio dessa circunferência, né, que o campo magnético vai acabar gerando, onde a gente vai estar sentindo ele, vai ser de 10 metros. Beleza? Cancelando o π aqui do μ0 com o π de baixo, né? E também na verdade, o 4 com o 2 também, né? E aí vai sobrar só o 2 aqui em cima. A gente vai ter 2 vezes 13, 26. Vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 10. Ou seja, 10 elevado a menos 8. Beleza? Então, o módulo do nosso campo magnético é de 26 vezes 10 a menos 8 Tesla. Ou se vocês quiserem fazer aí as devidas conversões, né? Vocês têm que o módulo desse campo, então, gerado, né, sentido, vai ser de 2,6 miligauss. Ok? É um campo realmente bem fraquinho. Tá certo? Então, fica aí um exemplo de uma aplicação matemática da lei de Biot-Savart. Pessoal, era isso por essa aula. Tá certo? Eu não vou falar sobre mais coisas por hoje, vou deixar para a aula que vem, falar sobre diferentes configurações de fios condutores. E eu fico por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida vocês podem sempre me mandar mensagem. Beleza? Então, até a próxima e tchau, tchau!